Meu padrasto me expulsou de casa aos 19 anos, depois de morar conosco por 5 anos. Então meu pai biológico, que foi embora quando eu tinha 14, me ligou e disse que minha mãe o estava traindo com meu padrasto o tempo todo em que estiveram juntos. Tenho 19 anos e estou lidando com essa situação há muito tempo e preciso de um conselho, porque sinceramente não sei mais o que fazer, e minha mãe continua tomando o lado dele, não importa o que aconteça entre nós. Quando eu tinha 14 anos, meu pai simplesmente foi embora um dia, e minha mãe me disse que ele falou que não queria mais ser pai e que tinha terminado com nossa família. Na época, acreditei nela, porque o que mais eu deveria pensar quando seu próprio pai simplesmente desaparece assim, sem nem mesmo se despedir de você? Minha mãe chorou o tempo todo por talvez 2 semanas depois que ele partiu e ela continuava dizendo coisas como ele pôde fazer isso conosco, e que nós ficaríamos bem sem ele. Lembro-me de sentir tanta raiva do meu pai por fazer minha mãe chorar daquele jeito, porque ela não merecia, mas então algo estranho aconteceu, porque depois daquelas 2 semanas, minha mãe simplesmente parou de ficar triste. Ela começou a sair mais, a arrumar o cabelo e a comprar roupas novas, e ficava no celular o tempo todo, mandando mensagens para alguém e sorrindo para a tela, o que achei estranho. Por que ela não deveria estar mais chateada com o marido que a abandonou? Perguntei a ela com quem estava trocando mensagens e ela disse que era apenas a irmã dela, ajudando-a a superar esse momento difícil. Mas a irmã dela mora do outro lado do país e elas nunca conversaram muito antes, então achei esquisito. Cerca de um mês depois que meu pai foi embora, minha mãe começou a trazer um cara chamado Robert para casa. Ela o apresentou como um amigo do trabalho que a estava ajudando com algumas questões legais sobre o divórcio e Robert parecia legal, eu acho, mas ele estava sempre por perto da nossa casa, jantando conosco e assistindo TV conosco, como se morasse lá ou algo assim. Minha mãe disse que ele estava apenas sendo solidário durante um momento difícil e que eu deveria ser grato por alguém estar disposto a ajudar nossa família e eu não pensei muito sobre isso, porque estava lidando com minhas próprias coisas na escola e tentando entender por que meu pai nos deixou. Então um dia, minha mãe me chamou para conversar e me disse que ela e Robert tinham passado muito tempo juntos e que haviam desenvolvido sentimentos um pelo outro e ela disse que às vezes, quando as pessoas passam por um trauma, elas encontram conforto em lugares inesperados, e que Robert a fazia se sentir feliz novamente depois de um período tão sombrio em sua vida. Ela disse que eles iam começar a namorar oficialmente e que esperava que eu ficasse bem com isso, porque ela merecia ser feliz depois do que meu pai a fez passar. Lembro-me de me sentir confuso porque parecia muito rápido, mas eu queria que minha mãe fosse feliz, então eu disse que tudo bem. Eles se casaram exatamente 4 meses depois que meu pai foi embora. Minha mãe disse que não queriam esperar porque a vida é curta e quando você sabe que encontrou a pessoa certa, não deve perder tempo. Robert se mudou para nossa casa e de repente tudo mudou, porque agora via esse homem vivendo no espaço do meu pai, dormindo na cama do meu pai e sentado na cadeira do meu pai na mesa de jantar. Minha mãe parecia muito feliz, no entanto estava sempre rindo das piadas de Robert, agarrada ao braço dele e o chamando de querido e amor e ela continuava dizendo quão sortuda era por encontrar alguém que a tratava tão bem, depois de estar com alguém que claramente não a valorizava. No início, Robert era muito legal comigo, perguntava sobre a escola, oferecia ajuda com o dever de casa e até me levou a um jogo de beisebol uma vez. Minha mãe ficava dizendo como era ótimo que eu finalmente tivesse um modelo masculino positivo na minha vida, já que meu pai obviamente havia falhado nesse departamento, mas depois que eles se casaram e ele se mudou oficialmente, Robert começou a mudar, fazer comentários sobre como eu precisava tomar uma atitude e ajudar mais em casa, porque eu já tinha idade suficiente para assumir responsabilidades. Ele começou a me dar tarefas e regras que minha mãe nunca havia imposto antes. Ele criou uma regra de que eu tinha que estar em casa às 21 horas em noites de semana e às 22 horas nos fins de semana. Eu tinha que pedir permissão antes de trazer amigos para casa e manter meu quarto impecável o tempo todo, porque ele dizia que um quarto bagunçado mostrava falta de respeito pela casa. Minha mãe concordou com tudo isso e disse que Robert estava certo, que eu precisava de mais estrutura na minha vida porque meu pai nunca me ensinou a ter disciplina e quando eu reclamava, ela dizia que eu deveria ser grato por Robert se importar o suficiente com meu futuro para estabelecer limites. Conforme fui ficando mais velho, a tensão entre Robert e eu só piorava, porque ele começou a me tratar como se eu fosse algum tipo de fardo com o qual ele tinha que lidar. Ele fazia comentários sobre como eu estava comendo demais, usando muita água quente ou deixando as luzes acesas e desperdiçando eletricidade. Começou a questionar cada pequena coisa que eu fazia. Perguntava à minha mãe por que eu precisava de roupas novas ou material escolar e dizia coisas como: quando eu tinha a idade dele, trabalhava por tudo que tinha, e talvez eu devesse arranjar um emprego se quisesse coisas extras. Minha mãe sempre o defendia e dizia que ele estava apenas tentando me ensinar o valor do dinheiro e do trabalho duro e dizia que eu estava sendo ingrato e que Robert estava me fazendo um favor ao tentar me transformar em um jovem responsável. Mas parecia que ele estava controlando cada centavo relacionado a mim e me fazendo sentir indesejado na minha própria casa. Comecei a passar mais tempo na casa do meu amigo Jake, porque a família dele era normal e seus pais não o faziam sentir como um fardo por existir. Quando fiz 18 anos, no ano passado, Robert me chamou para conversar e me disse que agora que eu era legalmente um adulto, precisava começar a contribuir financeiramente com a casa ou começar a fazer planos para me mudar. Ele disse que não era justo eu morar de aluguel de graça quando outras pessoas da minha idade estavam se sustentando ou indo para a faculdade. Eu disse a ele que estava planejando fazer faculdade
faculdade comunitária e trabalhar meio período, mas que precisava de tempo para economizar dinheiro e organizar as coisas. Mas ele disse que eu tinha até meu aniversário de 19 anos para começar a pagar aluguel ou encontrar outro lugar para morar. Minha mãe estava sentada bem ali quando ele disse isso e apenas concordou com a cabeça, dizendo que Robert estava sendo razoável e que a maioria dos pais já teria me expulsado. E ela disse, talvez isso motive a levar o futuro a sério, em vez de apenas ir levando a vida. Eu não podia acreditar que ela estava concordando com ele. Eu disse que esta também era minha casa e que eu não deveria ter que pagar aluguel para viver na casa em que cresci e Robert disse que na verdade, esta era a casa dele e da minha mãe agora, e que eu era um convidado que havia passado da conta. Foi aí que eu realmente perdi a cabeça e comecei a gritar com ele que ele não era meu pai e não tinha o direito de me expulsar da minha própria casa e eu disse que ele era apenas um cara qualquer que se mudou. Tomou conta de tudo e agora queria se livrar de mim porque eu estava em seu caminho. Robert começou a gritar de volta que eu era um pirralho ingrato que não tinha respeito pela autoridade e que minha atitude era exatamente o motivo pelo qual meu pai biológico foi embora e ele disse que talvez se eu não fosse um garoto tão difícil, meu pai teria ficado. Minha mãe começou a chorar e a gritar para que nós dois parássemos de brigar. Ela disse que não aguentava todo esse conflito em sua casa e disse que eu precisava pedir desculpas a Robert por ser desrespeitoso e que Robert estava apenas tentando me ajudar a ser independente. Eu disse que não ia me desculpar por nada, porque Robert era quem estava sendo irracional e tentando me expulsar. E minha mãe disse que se eu não conseguisse demonstrar respeito pelo marido dela, então talvez eu realmente precisasse encontrar outro lugar para morar. Eu não podia acreditar que minha própria mãe estava escolhendo esse cara em vez de seu próprio filho e eu disse isso a ela. E ela disse que não estava escolhendo ninguém, mas que não podia permitir que eu minasse a autoridade de Robert na casa deles, porque isso estava causando muito estresse em seu casamento. Ela disse que Robert não tinha sido nada além de bom para nós dois e que ele merecia algo melhor do que ter que lidar com a minha atitude o tempo todo, e que talvez um tempo separados me ajudaria a valorizar o que eu tinha. Agora, meu aniversário de 19 anos está chegando em 2 meses, e Robert continua fazendo comentários sobre como é melhor eu começar a procurar apartamentos ou colegas de quarto, porque o prazo está se aproximando e minha mãe age como se tudo isso fosse completamente normal e razoável. Eu trabalho meio período, mas mal ganho o suficiente para pagar gasolina e comida, e não há como eu pagar aluguel, contas e tudo mais, e a maioria dos meus amigos está indo para a faculdade, então não posso realmente dividir um lugar com ninguém que eu conheça. Sinto que estou sendo empurrado para fora da minha própria família e não entendo como minha mãe pode simplesmente concordar com isso, quando sou filho dela e Robert é apenas um cara com quem ela se casou depois de conhecê-lo por uns 4 meses. Sei que tecnicamente sou um adulto, mas ainda estou no meu primeiro ano de faculdade comunitária e tentando organizar minha vida, e não tenho para onde ir e parece que Robert só me quer fora para poder ter minha mãe só para ele. Não sei se devo tentar ter outra conversa com minha mãe, sem Robert por perto, para ver se ela ouve a razão, ou se devo apenas começar a fazer planos para me mudar e aceitar que as coisas serão assim. Eu amo minha mãe, mas sinto que ela mudou completamente desde que se casou com Robert, e ela não parece se importar com o que acontece comigo, contanto que ele esteja feliz. Estou sendo irracional por pensar que eu deveria poder ficar na casa da minha família enquanto estou organizando minha vida, ou Robert está certo de que preciso ser independente agora que tenho 18 anos? Eu simplesmente não sei mais o que fazer e sinto que estou perdendo minha família. Atualização. Eu postei há algumas semanas sobre meu padrasto, Robert, querendo que eu saísse de casa até meu aniversário de 19 anos, e muitas pessoas me aconselharam a conversar com minha mãe a sós e tentar resolver as coisas. Então, pensei em tentar essa abordagem antes de simplesmente desistir totalmente da minha mãe. Esperei por um dia em que Robert fosse trabalhar até tarde e perguntei à minha mãe se poderíamos ter uma conversa séria sobre toda a situação da mudança. Eu disse a ela que sentia que ela estava escolhendo Robert em vez de mim e que doía que ela estivesse de acordo com o fato de eu ser expulso da casa em que cresci. Eu disse que entendia que Robert era o marido dela, mas eu era o filho dela e achava que isso deveria contar para alguma coisa e perguntei se ela realmente achava justo me fazer mudar quando eu ainda estava tentando organizar minha vida e indo para a faculdade. Minha mãe ficou muito na defensiva e disse que eu estava sendo manipulador ao tentar fazê-la escolher entre o filho e o marido. E ela disse que Robert não estava pedindo nada irracional, porque a maioria dos pais espera que seus filhos sejam independentes aos 19 anos. Disse que eu tive muito tempo para me preparar para isso em vez de fazer planos. Eu estava apenas reclamando e esperando que todos os outros resolvessem meus problemas por mim e ela disse que talvez meu pai estivesse certo de que eu precisava aprender a ter alguma responsabilidade. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela disse que meu pai sempre achou que eu era muito mimado e que esperava que tudo me fosse entregue sem que eu trabalhasse para isso. Ela disse que Robert estava apenas tentando terminar o trabalho de me criar que meu pai começou, mas nunca concluiu. Eu disse que era uma coisa estranha de se dizer, considerando que meu pai nos abandonou e a deixou para me criar sozinha. E ela ficou muito brava e disse que meu pai não nos abandonou. Ele fez a escolha de ir embora porque não conseguia lidar com o estresse da nossa situação familiar. Foi quando Robert chegou em casa mais cedo e nos ouviu conversando, e perguntou o que estava acontecendo. E minha mãe disse a ele que eu estava tentando usar de chantagem emocional para que ela me deixasse ficar depois do meu aniversário sem contribuir com nada para casa. Robert disse que estava cansado dessa conversa e que já havíamos resolvido esse assunto semanas atrás e ele disse que eu precisava aceitar que eu era um adulto agora, e adultos não moram com os pais de graça.
graça. Eu disse que não estava pedindo para morar de graça para sempre, eu só precisava de mais tempo para economizar dinheiro e me firmar. E Robert disse que tinha me dado tempo de sobra e que ele e minha mãe mereciam ter seu próprio espaço sem um homem adulto morando na casa deles. Ele disse que na minha idade, já se sustentava e não tinha pais que o mimassem e dessem desculpas para sua preguiça, e ele disse que o fato de eu não conseguir descobrir como ser independente aos 19 anos mostrava que meus pais haviam falhado em me preparar para o mundo real. Comecei a ficar com muita raiva. Disse que ele não tinha o direito de falar sobre meus pais falharem comigo quando ele nem era meu pai e só estava na minha vida há alguns anos, e eu disse que ele só estava tentando se livrar de mim porque queria minha mãe só para ele. Robert disse que eu era delirante se achava que isso era sobre ele querer minha mãe para si, porque eles eram adultos casados que não precisavam se preocupar com o que um adolescente pensava sobre o relacionamento deles, e disse que eu só estava chateado porque não podia mais manipular minha mãe agora que havia outro adulto na casa que não aturaria minhas bobagens. Minha mãe começou a chorar de novo e disse que não aguentava toda essa briga e drama em sua casa, e ela disse que estava cansada de sentir que tinha que escolher entre os dois homens mais importantes de sua vida. Ela disse que Robert era seu marido e parceiro, e eu era seu filho, e ela amava nós dois, mas ela não podia nos ter constantemente brigando um com o outro porque isso a estava deixando doente de estresse. Então Robert disse: tudo bem, vou facilitar para todo mundo. E ele me deu um ultimato. Eu tinha exatamente 2 semanas para encontrar outro lugar para morar, independentemente do meu aniversário, e disse que se eu não saísse até lá, ele começaria a me cobrar $800 por mês de aluguel, mais as contas. O que ele sabia que eu não poderia pagar com meu salário. Ele disse que isso não era uma negociação e não estava mais em discussão, porque ele estava farto de lidar com minha atitude e desrespeito, e disse que minha mãe poderia escolher apoiar a decisão dele ou escolher me deixar passar por cima dos dois, mas ele não continuaria morando em uma casa onde não era respeitado. Minha mãe olhou para mim e depois para Robert, e disse que achava que 2 semanas era um tempo razoável para eu fazer os arranjos, e ela disse que Robert estava certo de que essa situação já havia se estendido por muito tempo e estava causando muito conflito no casamento deles. Ela disse que esperava que eu entendesse que ela tinha que apoiar a decisão de seu marido, porque é isso que casais fazem um pelo outro, e ela disse que quando eu fosse mais velho e casado, eu entenderia porque ela teve que escolher o lado de Robert nesta situação. Eu disse: então você vai mesmo expulsar seu próprio filho por um cara que você conhece há 5 anos? E minha mãe disse que Robert não era um cara qualquer, ele era o marido dela e o homem que vinha sustentando nossa família financeiramente desde que meu pai nos deixou sem nada. Ela disse que eu estava sendo injusto ao chamar Robert de um cara qualquer quando ele tinha sido mais um pai para mim do que meu pai biológico jamais foi, e que eu deveria ser grato por tudo que Robert havia feito por nossa família, em vez de agir como se ele fosse o inimigo. Eu disse que Robert não tinha feito nada por mim, exceto tornar minha vida miserável e tentar controlar tudo o que eu fazia. E Robert disse que tinha colocado comida na minha mesa por 5 anos e que eu era a pessoa mais ingrata que ele já havia conhecido. Ele disse que estava farto de desperdiçar seu tempo e energia com alguém que claramente não apreciava nada do que ele havia feito, e disse que minha mãe merecia coisa melhor do que ter que lidar com um enteado que não conseguia demonstrar respeito básico pelo homem que havia salvado nossa família da ruína financeira. Perguntei à minha mãe se era assim que ela realmente se sentia e se ela realmente achava que Robert havia salvado nossa família, e ela disse que sim, Robert esteve lá por nós quando meu pai nos deixou sem nada, e eu precisava mostrar alguma apreciação por isso. Ela disse que Robert não precisava assumir a responsabilidade de criar o filho de outro homem, mas ele o fez de qualquer maneira porque a amava, e ela disse que o mínimo que eu poderia fazer era mostrar alguma gratidão e respeito, em vez de dificultar a vida deles. Então, liguei para meu amigo Jake e perguntei se poderia ficar com a família dele por um tempo. Ele conversou com seus pais e eles disseram que sim. Eu juntei todas as minhas coisas e me mudei naquela mesma noite, porque eu não ia ficar sentado ouvindo minha mãe e Robert falarem sobre o quanto eu era um fardo. Os pais de Jake são muito legais e disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse para me reerguer, e eles só estão me pedindo para ajudar com as compras e fazer algumas tarefas domésticas, o que parece muito mais razoável do que o que Robert estava exigindo. Minha mãe me mandou algumas mensagens dizendo que esperava que eu estivesse bem e que me amava, mas que achava que isso era o melhor a se fazer. E ela disse que talvez um tempo separados nos ajudasse a ter uma perspectiva sobre a situação, e disse que a porta estava sempre aberta se eu quisesse voltar e pedir desculpas a Robert e resolver as coisas como uma família. Mas não acho que isso vá acontecer, porque nunca vou me desculpar por querer ficar na minha própria casa. A mãe de Jake me perguntou se eu tinha algum outro parente a quem eu pudesse recorrer para pedir ajuda, e eu contei a ela sobre meu pai, mas disse que não tinha como contatá-lo desde que ele foi embora quando eu tinha 14 anos. E ela disse que talvez fosse a hora de tentar encontrá-lo, porque ele poderia me ajudar ou pelo menos me dar algumas respostas sobre por que ele foi embora. Não tenho certeza se quero fazer isso, porque se ele realmente nos abandonou como minha mãe disse, mas talvez valha a pena tentar, já que minha mãe claramente não me quer mais por perto. Toda essa situação é simplesmente uma loucura, e não consigo acreditar que minha mãe escolheu Robert em vez de seu próprio filho, mas pelo menos, a família de Jake está sendo muito solidária e me tratando como uma pessoa, em vez de um fardo do qual eles mal podem esperar para se livrar. Vou continuar trabalhando e economizando dinheiro, e espero conseguir encontrar meu próprio lugar em breve, mas por enquanto, sou apenas grato por ter um lugar seguro para ficar. Atualização 2. Isso vai soar completamente insano, mas meu pai me ligou há alguns dias, e eu não tinha notícias dele há vários anos, desde que ele foi embora quando eu tinha 14. Eu estava na casa do Jake fazendo lição de casa quando meu telefone tocou, e era um número que eu não reconheci. Quando atendi,
A voz de um homem disse meu nome e perguntou se era realmente eu, e eu disse, sim. Quem é? A voz disse, é o seu pai, e eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas preciso te contar algumas coisas que você merece saber. Eu quase desliguei porque pensei que poderia ser algum tipo de trote ou golpe, mas algo na voz soou familiar, mesmo depois de tanto tempo. Ele disse que sabia que eu provavelmente o odiava por ter ido embora e que minha mãe provavelmente me disse que ele abandonou nossa família. Ele disse que não me culpava por me sentir assim, porque da minha perspectiva, era exatamente isso que parecia quando ele desapareceu sem explicação, que vinha tentando criar coragem para me contatar por anos, mas não sabia se eu iria querer ouvir falar dele ou se minha mãe sequer o deixaria falar comigo, e ele disse que finalmente decidiu entrar em contato, porque ouviu, através de alguns amigos, que eu estava tendo problemas em casa. Perguntei a ele como sabia da minha situação, e ele disse que ainda tinha alguns amigos em nosso antigo bairro que o mantinham atualizado sobre as coisas importantes que aconteciam comigo e com minha mãe. E um deles mencionou que o novo marido da minha mãe estava tentando me expulsar de casa. Ele disse que quando ouviu isso, soube que não poderia mais ficar em silêncio, porque não podia deixar que eu pensasse que ele me abandonou quando a verdade era muito mais complicada do que isso. Então ele me contou algo que explodiu minha mente e me deixou com o estômago embrulhado. Ele disse que a razão pela qual ele foi embora não foi porque não queria mais ser pai, mas porque minha mãe estava tendo um caso com Robert por meses antes de ele descobrir. Ele disse que chegou em casa mais cedo do trabalho um dia e encontrou Robert e minha mãe juntos no quarto deles, e quando ele confrontou minha mãe sobre isso, ela lhe disse que estava apaixonada por Robert e queria o divórcio. Ele disse que minha mãe o implorou para não me contar o que realmente aconteceu, porque ela não queria que eu pensasse mal dela, e ela disse que seria melhor para todos se ele simplesmente saísse em silêncio e a deixasse me dizer que ele decidiu que não queria mais ser um homem de família. Ele disse que estava tão magoado e com raiva que concordou em seguir a história dela, porque pensou que talvez fosse mais fácil para mim pensar que ele era o vilão, em vez de saber que minha mãe havia destruído nossa família por traição. Ele disse que se arrependeu dessa decisão todos os dias nos últimos 5 anos, porque sabia que eu provavelmente pensava que ele era um pai terrível que simplesmente abandonou seu filho, mas ele disse que na época, estava tão devastado pela traição da minha mãe que não estava pensando com clareza sobre o que era melhor para mim. Ele disse que se mudou para outro estado e tentou recomeçar, mas nunca parou de pensar em mim e de se perguntar como eu estava, e disse que sempre planejou me contatar quando eu fizesse 18 anos, mas continuou adiando porque tinha medo que eu não quisesse ter nada a ver com ele. Eu não sabia o que dizer, porque isso contradizia completamente tudo o que minha mãe havia me dito sobre por que ele foi embora, e perguntei a ele se estava dizendo a verdade ou se isso era apenas sua maneira de tentar parecer melhor depois de nos abandonar. Ele disse que entendia porque eu duvidaria dele e disse que tinha provas para o que estava dizendo. Se eu estivesse disposto a ouvir, ele havia guardado e-mails e mensagens de texto daquela época que mostravam o que realmente aconteceu. Ele disse que depois que ele se mudou, minha mãe e Robert ficaram juntos oficialmente quase que imediatamente e estavam planejando se casar assim que o divórcio fosse finalizado. E ele disse, a linha do tempo do relacionamento deles deixava óbvio que eles estavam se vendo muito antes de eu sair. De repente, tudo fez muito sentido, porque eu sempre achei estranho o quão rápido minha mãe superou a partida do meu pai e quão rápido ela começou a namorar Robert, e agora eu entendia porque ela parecia tão feliz e não devastada. Como se esperaria que alguém ficasse depois que o marido a abandona? Eu percebi que Robert não tinha sido um cavaleiro de armadura brilhante que resgatou minha mãe depois que meu pai foi embora, mas na verdade ele foi o destruidor de lares que acabou com o casamento dos meus pais e depois se mudou para tomar o lugar do meu pai. Perguntei ao meu pai por que ele nunca tentou lutar pela guarda ou pelos direitos de visita, e ele disse que minha mãe havia ameaçado tornar as coisas desagradáveis no tribunal e me arrastar por uma batalha de custódia horrível se ele tentasse desafiá-la pela guarda. Ele disse que ela lhe disse que contaria a todos, inclusive a mim, que ele era um marido e pai abusivo, e que ela se certificaria de que eu nunca mais quisesse vê-lo, mesmo que o tribunal ordenasse as visitas. Ele disse que tinha medo que uma batalha pela guarda me machucasse mais do que ajudasse, e disse que minha mãe o convenceu de que seria melhor para mim ter um lar estável com ela e Robert, em vez de ser pego no meio de uma guerra entre meus pais. Ele disse que pensou que talvez, se ele se afastasse e os deixasse ter sua família, eu seria mais feliz e estaria melhor, mas ele disse que agora percebeu que cometeu um erro terrível por não lutar por seu direito de ser meu pai. Ele disse que vinha acompanhando minhas redes sociais à distância e podia ver que eu não estava feliz, e quando soube que Robert estava tentando me expulsar, ele percebeu que seu plano de ficar longe para o meu próprio bem havia falhado completamente. Ele disse que era óbvio que Robert nunca realmente me quis por perto e estava apenas me tolerando até que pudesse se livrar de mim, e ele disse que não podia ficar parado e assistir Robert me tratar como um fardo indesejado quando eu era seu filho e merecia coisa melhor. Perguntei a ele se ele queria me ver, e ele disse que esperava que eu perguntasse isso, porque sentia minha falta todos os dias e não queria nada mais do que ter um relacionamento comigo novamente. Ele disse que entendia se eu precisasse de tempo para processar tudo que ele me contou e não esperava que eu o perdoasse imediatamente, mas ele disse que queria que eu soubesse que me deixar foi o maior erro de sua vida e que ele faria qualquer coisa para compensar o tempo perdido. Eu disse a ele que estava hospedado com a família do meu amigo porque minha mãe e Robert me expulsaram, e ele ficou muito bravo e disse que não podia acreditar que minha mãe estava deixando Robert me jogar para fora da minha própria casa depois de tudo o que aconteceu. Ele disse que se soubesse que Robert me trataria assim, nunca teria ficado longe, e disse que minha mãe deveria me proteger, não escolher seu parceiro de caso em detrimento de seu próprio filho. Ele me deu seu Facebook e endereço, me disse para salvar seu número e disse que eu poderia ligar para ele
a qualquer hora que quisesse conversar e disse que se eu estivesse disposto a lhe dar uma chance, ele adoraria que eu fosse visitá-lo e talvez até ficasse com ele. Se fosse o que eu quisesse. Ele disse que tinha uma casa com um quarto extra e que ficaria feliz em me ajudar com a faculdade e a começar minha vida. Também disse que sabia que tinha muito que compensar, mas estava pronto para ser o pai que eu merecia. Estou tão confuso e com raiva agora, porque toda a minha vida foi uma mentira e minha mãe vem mentindo para mim há 5 anos sobre por que meu pai foi embora e agora descubro que Robert nunca foi o mocinho que salvou nossa família. Mas na verdade foi a pessoa que a destruiu em primeiro lugar. Os pais de Jake têm sido muito solidários e disseram que acham que eu definitivamente deveria me encontrar com meu pai e ouvir o lado dele da história. E eles disseram: parece que sua mãe vem te manipulando há anos para encobrir os próprios erros. Eles disseram: faz sentido porque Robert sempre me tratou como um fardo indesejado, porque eu era um lembrete da família que ele ajudou a destruir. E disseram: meu pai merece uma chance de se explicar e compensar o tempo perdido. Acho que vou ligar para meu pai de volta e marcar um encontro com ele, porque preciso saber toda a verdade sobre o que aconteceu e talvez ele possa me ajudar a descobrir o que fazer a seguir. Não sei se algum dia poderei perdoar minha mãe por mentir para mim todos esses anos e por escolher Robert em vez de mim, mas pelo menos, agora sei a verdadeira razão pela qual minha família se desfez e não foi porque meu pai não me amava. Atualização final: eu me encontrei com meu pai há 2 semanas e passamos o dia inteiro conversando sobre o que aconteceu 5 anos atrás e como tem sido minha vida desde que ele partiu. Foi muito emocionante, porque pude perceber que ele genuinamente se arrependia de ter me deixado e se sentia péssimo por ter perdido tanto da minha vida. Ele me mostrou todas as provas que tinha sobre o caso da minha mãe com Robert, incluindo capturas de tela de mensagens de texto onde minha mãe dizia a Robert que o amava e mal podia esperar para começar a nova vida deles juntos. Havia também mensagens entre minha mãe e Robert de antes mesmo de meu pai ir embora, falando sobre como eles precisavam ter cuidado para não serem pegos até que pudessem descobrir a melhor maneira de lidar com a situação. A coisa mais chocante foi uma mensagem de texto da minha mãe para Robert logo depois que meu pai se mudou, onde ela dizia que estava feliz por eles finalmente poderem ficar juntos sem se esconder, e que achava que eu me adaptaria rapidamente a ter Robert como minha nova figura paterna. Havia outra mensagem onde Robert dizia à minha mãe que não tinha certeza sobre assumir a responsabilidade de criar o filho de outro homem, mas minha mãe lhe assegurou que eu era um bom garoto que não causaria problemas e que eventualmente, eu veria Robert como meu verdadeiro pai. Foi tão estranho ler essas mensagens e ver como eles haviam planejado tudo isso enquanto eu era apenas um garoto de 14 anos que não tinha ideia do que realmente estava acontecendo com minha família, e isso me fez perceber que Robert nunca realmente me quis por perto desde o início, mas estava fingindo por causa da minha mãe. Não é de se admirar que ele sempre me tratou como um fardo e estava procurando desculpas para se livrar de mim. Meu pai pediu desculpas repetidamente por me deixar com eles e disse que deveria ter lutado mais pela minha guarda e disse que esteve pagando pensão alimentícia esse tempo todo, embora minha mãe me dissesse que ele nunca mandou dinheiro para ajudar a me sustentar. Ele disse que minha mãe estava sacando cheques e usando dinheiro sem nunca me dizer que vinha dele, e ele me mostrou registros bancários provando que ele havia enviado mais de $40 mil em pensão alimentícia nos últimos 5 anos. Eu não podia acreditar que minha mãe tinha mentido para mim sobre isso também, me fazendo pensar que meu pai era um caloteiro que não se importava o suficiente nem para mandar dinheiro, quando a verdade era que ele vinha me sustentando financeiramente o tempo todo, que eu pensei que ele tinha nos abandonado. Meu pai disse que havia perguntado à minha mãe várias vezes se ele poderia ao menos me enviar presentes de aniversário e Natal diretamente, mas ela disse que seria muito confuso para mim e que era melhor se eu pensasse que os presentes vinham dela e de Robert, para que eu pudesse ter uma experiência familiar normal. Então, meu pai me contou algo que eu não esperava e que tornou toda essa situação ainda mais louca. Ele disse que quando seu próprio pai faleceu há 3 anos, ele herdou um fundo fiduciário substancial que planejava usar para minha educação universitária e despesas futuras, e disse que o fundo valia cerca de $300 mil e ele estava esperando para me contatar até eu fazer 18 anos para que pudesse começar a me ajudar financeiramente e compensar todos os anos que ele perdeu. Ele disse que já havia falado com um advogado sobre a criação de um fundo de educação para mim e para garantir que eu teria dinheiro para a faculdade e para começar na vida, e ele disse que queria me comprar um carro e me ajudar a conseguir meu próprio apartamento, se fosse o que eu quisesse. Ele disse que o dinheiro não poderia compensar o tempo que perdemos, mas queria garantir que eu tivesse todas as oportunidades para ter sucesso e que eu nunca tivesse que me preocupar com estresse financeiro enquanto tentava construir meu futuro. Eu fiquei obviamente chocado com essa notícia, porque eu estava estressado com o dinheiro e como eu ia pagar a faculdade e as despesas de moradia, e de repente meu pai estava me dizendo que poderia me ajudar com tudo isso e mais. Ele disse que já havia iniciado a papelada para transferir parte do dinheiro para uma conta para mim, e que assim que tudo estivesse finalizado, eu teria acesso a fundos para a escola e despesas de moradia. Decidi contar aos pais de Jake sobre o encontro com meu pai e sobre o dinheiro do fundo fiduciário, porque eles tinham sido muito solidários e eu queria que eles soubessem que em breve eu poderia contribuir mais com as despesas da casa, e a mãe de Jake disse que estava feliz por mim, mas me avisou para ter cuidado com quem eu contava sobre o dinheiro, porque às vezes o dinheiro muda a forma como as pessoas te tratam. Bem, acontece que ela estava absolutamente certa, porque de alguma forma a notícia sobre o fundo fiduciário chegou até minha mãe e Robert, e tenho quase certeza de que Jake deve ter mencionado isso para alguém na faculdade que conhecia pessoas do meu antigo bairro, porque essa é a única maneira que consigo pensar para a informação ter chegado até eles. Não culpo Jake, porque ele provavelmente estava apenas animado por mim e não pensou em como a notícia poderia se espalhar. De qualquer forma, minha mãe me ligou pela primeira vez desde que me mudei, e de repente ela estava agindo toda preocupada com meu bem-estar, dizendo
dizendo que sentia minha falta e queria resolver as coisas, e ela disse que esteve pensando sobre nossa última briga e percebeu que talvez Robert tivesse sido muito duro sobre o prazo de mudança. Ela disse que me amava e não queria que nossa família fosse despedaçada por causa do que ela chamou de um simples desentendimento sobre as regras da casa. E ela disse que talvez pudéssemos todos nos sentar e ter uma conversa madura sobre como fazer a situação de moradia funcionar para todos. Perguntei a ela o que havia mudado, e ela disse que esteve conversando com alguns amigos e familiares que a fizeram perceber que expulsar o próprio filho era extremo demais e que tinha que haver uma solução melhor. Então, Robert pegou o telefone e começou a se desculpar por ser muito rígido com as regras da casa, e disse que estava sob muito estresse no trabalho e estava descontando em mim injustamente. Ele disse que percebeu que eu ainda era jovem e tentando descobrir minha vida, e que talvez ele estivesse esperando muito, muito cedo, e disse que estaria disposto a me deixar voltar para casa sem nenhum requisito de aluguel ou prazo, se eu estivesse interessado em dar outra chance à nossa família. Isso foi completamente insano, porque há apenas um mês Robert estava me chamando de pirralho ingrato e dizendo que eu era desrespeitoso e que ele estava farto de lidar com minha atitude, mas agora ele estava agindo como se importasse com meu bem-estar e quisesse que eu voltasse para casa. Ele disse que sabia que tínhamos começado com o pé esquerdo, mas que estava disposto a começar de novo e tentar construir um relacionamento melhor, e disse que talvez ele estivesse errado em me tratar como um inquilino em vez de como um filho. Minha mãe continuava dizendo quanto sentia minha falta em casa e como estava quieto e triste sem mim lá, e ela disse que Robert vinha se sentindo culpado pela forma como as coisas terminaram e que ambos queriam consertar isso. Ela disse que a família era a coisa mais importante e que não queria que um mal-entendido nos separasse permanentemente. Disse que ambos estavam comprometidos em me fazer sentir bem-vindo e amado em nossa casa. O momento dessa súbita mudança de atitude era tão óbvio que teria sido engraçado se não fosse tão patético, porque eles claramente descobriram sobre o fundo fiduciário do meu pai e perceberam que eu não seria mais um adolescente quebrado que eles poderiam manipular. Era óbvio que eles estavam tentando voltar às boas comigo agora que sabiam que eu tinha acesso a dinheiro, e provavelmente pensaram que poderiam me convencer a ajudar com as despesas domésticas ou talvez até mesmo ter acesso a parte do dinheiro do fundo para si. Eu disse à minha mãe que pensaria na oferta deles, mas que estava muito feliz morando com a família de Jake por enquanto, e ela disse que entendia, mas esperava que eu não demorasse muito para voltar para casa porque ela estava preocupada comigo morando com pessoas que não eram realmente da família. Ela disse que os pais de Jake eram legais, mas não me amavam como ela, e que eventualmente eles poderiam se cansar de ter uma pessoa extra em casa, mas que minha verdadeira família sempre estaria lá para mim, não importa o que. Robert voltou ao telefone e disse que esteve pensando em maneiras de me ajudar com a faculdade e meus objetivos futuros. Ele disse que talvez pudéssemos trabalhar juntos para garantir que eu tivesse tudo o que precisava para ter sucesso. Ele disse que tinha alguma experiência com planejamento financeiro e investimentos, e que ficaria feliz em me ajudar a tomar decisões inteligentes com qualquer dinheiro que eu pudesse ter acesso. E ele disse que a família deveria permanecer unida e ajudar uns aos outros durante transições importantes da vida. Eu quase comecei a rir porque era tão transparente o que eles estavam fazendo, e eles nem estavam tentando ser sutis, mas eu apenas disse que apreciava a preocupação deles e que definitivamente consideraria a oferta de voltar para casa. Depois que desliguei, liguei para meu pai e contei a ele sobre a conversa, e ele ficou enojado, mas não surpreso. E ele disse: sua mãe sempre foi boa em manipular situações a seu favor, e Robert provavelmente foi quem bolou o plano para tentar voltar às boas graças comigo. Ele disse que eles provavelmente esperavam poder me convencer a voltar para casa e então gradualmente começar a pedir ajuda financeira com despesas domésticas ou outras coisas, e que eu deveria ter muito cuidado ao confiar neles agora que sabiam que eu tinha acesso a dinheiro. Eu definitivamente não vou voltar a morar com minha mãe e Robert, porque consigo ver através de seus pedidos de desculpas falsos e preocupação repentina com meu bem-estar, e acho que foi realmente melhor que isso tenha acontecido, porque agora sei exatamente que tipo de pessoas eles são. Eles estavam perfeitamente felizes em me expulsar quando pensaram que eu era apenas um fardo sem dinheiro e sem opções, mas assim que descobriram que eu tinha acesso a um fundo fiduciário, começaram a agir como membros amorosos da família que só queriam o melhor para mim.